Padrões são regras gerais dentro da ciência para que ela não perca seu valor preditivo, se tornando apenas descritiva. Desde a publicação do livro A Origem das Espécies de 1859, a distribuição de seres vivos passou a ser vista como evolutivamente significante, pois estaria ligada à distribuição de seus ancestrais e à especiação pelo zonamento reprodutivo. Portanto, não é só a distribuição geográfica, como também a evolução são utilizadas atualmente na procura de padrões de distribuição dos organismos. A explicação mais comum para a coincidência de padrões é que ancestrais de diferentes táxons estariam distribuídos em uma mesma área que foi modificada por uma formação ou quebra de barreira. Dentre os eventos geradores de padrões amazônicos, são três mais importantes. Darwin enfatizou o papel das barreiras na formação de biotas em regiões distintas. Elas impediriam a migração, gerando novas espécies e confinando táxons em determinadas regiões. Se tratando especificamente da região amazônica, as barreiras são principalmente os grandes rios. A segunda hipótese é a das barreiras fluviais, que foi publicada por Hafer e ficou conhecida como teoria dos refúgios. A terceira alternativa é a teoria das incursões marinhas. Ela foi criada com base em evidências paleontológicas e geológicas de que eventos tectônicos fizeram com que as águas salgadas invadissem a bacia amazônica e a fauna e a flora ficassem restritas a regiões mais altas. Nas excursões marinhas, os ancestrais estariam distribuídos pela região antes das excursões no Mioceno e haveria uma especiação concomitante entre os táxons localizados nas duas áreas não inundadas, uma correspondendo aproximadamente às regiões Guiana, Imere, Napo e outra a Pará e Belém. A distribuição entre os efeitos da primeira hipótese e as outras duas é bem clara. No entanto, distinguir as duas últimas apenas com os dados de distribuição atuais é mais complicado. Para distinguir entre as duas é necessária uma precisa datação das linhagens, uma estrutura populacional filogenética muito clara, o que nem sempre é obtido como resultado. Utilizando as abordagens da filogenia molecular e a teoria dos refúgios como explicação para os padrões de diversificação e distribuição de algumas espécies, como os periquitos, para que as mesmas fossem afetadas, precisariam ser relativamente recentes. Este requisito é uma das principais críticas à teoria. Sendo assim, a diferenciação da primeira espécie do gênero pode ter sido causada pela formação do rio Amazonas ou por incursões marítimas e mudanças climáticas do Pleistoceno. Para testar a validade da teoria das barreiras fluviais, Solomon e Cole utilizaram a filogeografia aliada a projeções de paleodistribuições, feitas a partir de dados climáticos do passado. Para isso, utilizaram 3 espécies de formigas cortadeiras, gênero Atta. 2 das espécies estudadas mostraram que sua estrutura populacional formou-se durante o Mioceno, podendo ter sido afetadas tanto pela formação do rio Amazonas quanto pelas incursões marinhas na região. No entanto, os dados moleculares demonstram que há fluxo gênico entre as 3 espécies estudadas nas diferentes margens do rio, descartando a aplicação da teoria das barreiras fluviais. Uma das espécies mostrou ter uma estrutura jovem o suficiente para ter sido influenciada por eventos do Plioceno e do Pleistoceno, e, portanto, pelos supostos refúgios formados durante este período. No entanto, a estrutura filogeográfica encontrada não está totalmente de acordo com as predições da teoria. Apenas uma das espécies corroborou as predições da teoria dos refúgios, com as populações formando clados monofiléticos entre regiões que abrigavam os supostos refúgios pleistocênicos. Hu revisou grande parte dos estudos com datação de linhagens neotropicais disponíveis até então. Concluiu que de 1.115 linhagens estudadas, aproximadamente metade delas tinha origem anterior ao Pleistoceno e o restante durante o Pleistoceno.